Mateus capítulo 9, versículo 33 ao versículo 37. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: tendo eles partido para Cafarnaum, entrando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Irmão, certa feita eu escrevi um artigo. Esse artigo se chamava Quem quer ser o número 1? Quem quer ser o número 1? Porque na realidade o ser humano, desde a queda, ele busca o lugar de honra, né? O ser humano, desde a queda, ele quer ser como Deus. Aliás, a queda não é nada mais, nada menos do que isso. É o homem querer se colocar no lugar de Deus. É o homem querer ter uma vida autônoma. É o homem querer ser o maior, ser o melhor, ter a primazia, ter a superioridade. Esse é o mal que incorre em todo ser humano por causa da queda. E nesse artigo que eu escrevi para o jornal de um amigo meu, eu falo sobre isso, sobre a necessidade do homem de se afirmar, né? O homem tem essa necessidade de se autoafirmar. Ele sempre quer buscar esse lugar de honra. Haja visto as revistas, né? Os 10 maiores, os 3 maiores. E o ser humano sempre busca a proeminência, né? Pastor da maior igreja, o dono da maior universidade. E o ser humano infla muitas vezes o seu ego, buscando essa superioridade, ele querer ser o número 1. O interessante é que você querer buscar, galgar posições maiores, não é pecado. Isso não é pecado. Eu creio que a Bíblia não condena você sempre querer se aprimorar, melhorar, ser o melhor. Isso não é pecado, o problema não é esse. O problema é quando o ser humano busca essas coisas divorciado da causa pela qual ele alcança essas coisas. Esse é o problema. O problema não é a busca pelo lugar de honra. O problema é como você busca o lugar de honra. Não sei se vocês estão me entendendo. O problema não é você querer ser um profissional melhor e galgar, entende? Intelectualmente, na sua carreira, um lugar mais alto. Não, não é isso que eu estou dizendo. O problema, irmãos, são os meios que os homens utilizam para alcançar isso. O problema é como os homens se utilizam de causas que muitas vezes, olhando para a Bíblia, elas são diametralmente opostas ao ensino do Evangelho. Como alcançar uma posição de honra à luz do Evangelho? Aí é que está. Não é pecado você querer uma posição de honra, não é. Não é pecado você querer que a sua empresa prospere, não é. Não é pecado que o seu sistema seja o primeiro, não é. Não é isso, irmãos, que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é a forma pela qual os homens buscam essa coisa é que é extremamente perigosa. E o Evangelho, irmãos, ele tem um antídoto contra isso, maravilhoso. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele não condena você querer ser o maior. O Evangelho condena a forma pelo qual você utiliza para ser o maior. É isso que o Evangelho vai na contramão. E esse texto é um texto muito bonito, por quê? Porque o texto diz que quando Jesus ele partiu para Cafarnaum, os discípulos de Jesus começaram a conversar algumas coisas entre eles. E o Senhor Jesus então pergunta a eles: escuta, o que vocês estavam discutindo pelo caminho?
E o versículo 34 diz que eles guardaram silêncio, eles não responderam. Eu acho que eles pensaram assim: ih, já veio um pito. Porque eles estavam discutindo exatamente o desejo deles serem o maior, a proeminência, o lugar de honra. E Jesus então, irmãos, corrige a forma pela qual um cristão que ama o Senhor e que é alcançado pelo Senhor busca de forma lícita ser o maior, ser o primeiro, ser o melhor. E Jesus então, a Bíblia diz no verso 35 que quando ele chega, ele se assenta e sabendo muito bem o que eles conversaram, porque o nosso Deus ele é onisciente, ele conhece tudo. O texto diz que ele assentou os seus discípulos e disse: olha, se alguém quiser ser o primeiro, está vendo? Será esse o servo de todos. Ó. Veja que Jesus não condena você querer ser o primeiro. Está vendo que coisa bonita? Jesus não condena, irmãos, você prosperar. Jesus não condena você galgar um lugar de honra. Jesus condena a forma que você se utiliza para chegar lá. E a gente sabe, irmãos, que hoje os homens, para conquistar o que querem, fazem de tudo, né? Vendem a alma ao diabo para poder conquistar e conseguir um lugar de honra, lugar de proeminência, ser conhecido como o primeiro. E aí, irmãos, Jesus diz o seguinte no verso 35, se alguém quer ser o primeiro, ou seja, não é ilícito você querer ser o primeiro. Você às vezes é um estudante, estou vendo os meninos aqui, né? Estudantes de medicina. Não é errado você querer ser o primeiro da sala. Não é errado. Não é errado você querer ser o primeiro, de repente, no seu empreendimento, pela excelência, pela qualidade, pelo serviço que presta. Não é errado. O que é errado, querido, é como o mundo mostra para você os interstícios, os caminhos e as vielas pelas quais você consegue alcançar o topo. Nós temos que ter cuidado com isso, sabe por quê? Porque o chamado de Cristo, ele interpõe os meios corretos para se chegar ao fim. O chamado de Cristo não é um chamado para você alcançar algo, sendo que o meio para se alcançar, você pode fazer o que você quiser. Não, irmãos. O chamado de Cristo, os meios também são tão importantes quanto os fins. Se você quer ser o primeiro, à luz do Evangelho de Cristo, você tem que usar a metodologia de Cristo para ser visto e reconhecido como o primeiro e como o melhor. E Jesus nos ensinou um negócio, irmãos, que veio contra tudo aquilo que os homens da época conheciam. Ele diz assim: você quer ser o primeiro? Você quer ser o melhor? Você quer ser o maior? Tudo bem, isso tudo é lícito. Então faça o seguinte: seja aquele que serve. É coisa muito bonita, irmão, sabe por quê? Porque até no tempo de Jesus, quem servia, não servia para nada. Quem servia, não prestava para nada. Aí sabe o que Jesus ensina? A grandeza do serviço. Ele coloca de ponta cabeça aquilo que a sociedade da época aplaudia, que eram os ricos, os poderosos, aqueles conquistadores que fazem tudo e de tudo para conquistar o topo. Jesus agora fala que o primeiro e o maior, de forma lícita e honesta, aos olhos do Evangelho, é aquele que serve. É aquele que de repente ninguém dá nada por ele. E aí, irmãos, olha que bonito. No verso 36 e 37 ele dá um exemplo. Você pode ver que Jesus, todas as vezes que ele ensinava alguma coisa, ele exemplificava. Aí ele pega uma criança. Pastor, por que ele pega uma criança? Porque nós sabemos, né, pelo Evangelho, que se existia uma classe de pessoas mais desprezada e mais menosprezada nos dias de Jesus, eram quem? Mulheres, crianças e publicanos e cobradores de impostos. Eram classes desprezadas. As crianças, irmãos, não tinham vez. Pra você ter ideia, essa valorização das crianças aconteceu de muito pouco tempo para cá, né? Não que as crianças não tenham valor, viu?
Mas esse valor que hoje excessivamente dão às crianças, como se elas fossem os reizinhos da casa, como se elas fossem os donos da despensa, é de pouco tempo para cá. E aí, irmãos, Jesus pega uma criança, por quê? Porque a criança naquele tempo não tinha valor. Por exemplo, você não vê uma criança escrita numa genealogia da Bíblia. Não tem. Por quê? Porque nem contava. Criança não era nem contada. E aí Jesus pega uma criança, irmãos, olha que coisa bonita. Colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços disse, verso 37, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. O que Jesus está dizendo? Ele exemplifica como você pode ser o primeiro e o maior, servindo o menor. A criança era desvalorizada, e Jesus pega exatamente essa criança. E a palavra receber aqui significa servir. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, se você servir uma criança como essa em meu nome, a mim você me serve. E se você estiver me servindo, você serve a meu Pai. Coisa bonita, irmãos, o Evangelho nos ensina uma lição preciosa, que a gente não pode esquecer. Primeira lição, não é ilícito você querer ser o melhor. Não é. É lícito você querer prosperar. É lícito, Willis, você querer ser o maior programador de Maringá. É lícito, querido, você querer ser o melhor aluno do Unicesumar. É lícito. É lícito você querer ter a melhor empresa do Brasil. É lícito. Agora, cuidado com os meios pelo qual você vai conseguir isso. Esse é o problema. Mas existe um meio correto. Qual é, pastor? O serviço. Quando você entende que para você ser o maior, você tem que se tornar o menor e o servo de todos, aí você vai ser realmente o primeiro, o maior e o melhor aos olhos de Deus. Portanto, irmãos, nós, como crentes, como cristãos que amamos a Cristo, nós temos que aprender sempre a servir, se você quer ser o maior, se você quer ser o primeiro, se você quer ser o melhor. E para aprender a servir, eu acho que a gente precisa compreender duas coisas aqui. Primeiro, para aprender a servir, é preciso pensar pequeno sobre você mesmo. Para aprender a servir, você precisa ter uma antropologia correta, à luz das Escrituras. Não pensar mais sobre você do que é devido. Amém? A palavra de Deus diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 3, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Romanos, capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz, cada um não pense de si mesmo além do que convém. Pastor, o que a Bíblia está dizendo nesses dois textos? Tome cuidado com a sua autoanálise. Olhe para você e não dê a você o mérito e o valor que você não tem. Eu sei, irmãos, que essa mensagem, às vezes, não vai muito na mão dos nossos dias, né, que valoriza o homem, né? Hoje em dia, a nossa teologia é muito humanista. Ela está muito focada no homem. Então, quando a gente ouve um negócio desse, a gente fica meio desconfortável, né? Porque hoje o homem é guindado e valorizado a um patamar que a Bíblia nunca diz que ele é. A própria palavra de Deus diz para a gente tomar cuidado para quê? Para não pensar além do que convém sobre nós mesmos. A própria Bíblia nos exorta a não nos julgar acima daquilo que a Bíblia nos julga. Então, para você começar a aprender a servir, é preciso, em primeiro lugar, você começar a aprender a pensar pequeno sobre você. Por quê? Porque se você se julga muito importante, você vai servir quem? Mas se você tem uma ótica correta, à luz das Escrituras, sobre quem você tem um espírito e um coração mais humilde, não é? Então, essa é a primeira compreensão que a gente tem que ter para a gente começar a aprender a servir.
Olhe de forma correta pela lente das Escrituras quem você é. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Pó. A Bíblia diz, irmãos, que todas as nossas obras são trapos de imundícia diante de Deus. Não pense, querido, que você é a cereja do bolo, porque você não é. Não pense que as coisas andam por sua causa, porque elas não andam. Não pense que você é extremamente necessário, que sem você a coisa não caminha, porque não é verdade. Tenha a justa medida sobre quem somos, à luz da palavra de Deus. E aí você está preparado e vai começar a se preparar para servir. Mas em segundo lugar, é preciso ver o outro também como alvo do nosso serviço. Veja que você tem que compreender duas coisas. Primeiro, quem você é à luz das Escrituras. Segundo, quem o outro é. Você precisa valorizar o outro acima de você mesmo. É isso que diz as Escrituras. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, é um termo muito bonito, um texto lindo. Ele diz assim: nada façais por partidarismo, nem por vanglória, mas considere cada um os outros superiores a si mesmo. Olha que dificuldade, irmãos, não é? Como é difícil a gente olhar para o outro e achar o outro superior a nós, né? Por quê? Porque a gente sempre se acha o quê? Superior, não é? Mas essas duas compreensões, irmãos, são maravilhosas, sabe por quê? Porque nos ajudam a nos munir, a nos revestir, a nos vestir de um espírito de serviço, se nós quisermos cumprir a lei e o amor de Cristo. Portanto, meu irmão, nós precisamos compreender essas duas coisas. Primeiro, quem nós somos. Não tenha uma medida maior sobre você do que você é, não, querido. E segundo, olhe os outros como superiores a você. Pastor, mas eu sei mais, eu conquistei mais, eu estudei mais. É claro, pastor, que essa pessoa, pois é, mas você precisa aprender a olhar para essa pessoa como se ela fosse. Porque você olhando para ela, você agora vai ser munido de um espírito de serviço e vai estar preparado para servir essa pessoa, amém? Interessante, irmãos, que essa conversa de maior ocorreu 2 vezes com os discípulos. Quer dizer, meu pastor, aqui Jesus ensinou, mas eles não aprenderam. Porque lá na frente, no capítulo 10, teve uma outra discussão, que é sentar à direita e à esquerda de Jesus. Ele tem que falar de novo para os discípulos dele. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é um negócio difícil para o ser humano. O ser humano, irmãos, ele não consegue ver o outro maior do que ele sempre vê ele maior do que todos. Não é assim? Mas na realidade, irmãos, a gente precisa perceber essa realidade maravilhosa da Bíblia, para a gente ter uma justa medida de nós mesmos, estamos agora aptos a servir, aptos a ser o maior. Chesterton foi um grande escritor que eu admiro muito, e às vezes os livros dele são meio difíceis de entender, mas Chesterton tem umas frases maravilhosas. Ele diz assim: um homem grande é aquele que faz o outro grande. Coisa linda, irmão. Chesterton entendeu que se você quer ser o maior, você tem que servir o outro para que o outro seja maior do que você, e aí vai residir a sua grandeza. Mas muitas vezes, irmãos, a gente quer ser o primeiro sem servir ninguém, sem servir a Cristo, sem servir a igreja. Pastor, como é que eu posso servir ao outro na minha comunidade da fé? Esse é o desafio. Talvez você que esteja aqui me ouvindo, talvez nas redes sociais, você hoje entenda e faça essa pergunta: como é que eu posso servir ao outro na minha comunidade da fé? Eu quero te dar 4 dicas preciosas e eu termino. Primeiro, eu posso servir orando pelo outro. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? O que diz o texto? Faça a oração. Eu posso servir orando pelo outro. E isso, irmãos, é uma coisa que tem se perdido na comunidade da fé.
Eu sirvo você na medida que eu me preocupo e que eu oro por você quando você sofre. Agora preste atenção, não é só orar pelo outro, é orar com o outro. Você pode servir as pessoas, irmãos, quando você intercede a Deus pela vida dessas pessoas. Nós temos irmãos na nossa igreja que estão padecendo enfermidades. Nós temos pessoas na nossa igreja sofrendo. E a minha pergunta é: nós temos orado por essas pessoas? Nós temos intercedido em favor delas? Nós temos encostado nelas e oferecido a nossa oração em prol da vida delas? Interessante, irmãos, que o pastor Luciano, sempre que eu posso, eu vou aos hospitais. Quem me conhece sabe disso. Desde lá em Betel, eu sempre gostei de ir em hospital. Tem gente que não gosta, não, eu gosto. Eu até penso que um dia, se Deus me tirar de um púlpito, eu vou fazer meu ministério nos hospitais, porque lá é coisa linda. Lá tem gente necessitada, e que quando você chega e fala que vai orar, não tem um que fala assim: não, não quero não. Experimenta isso para você ver. Já visitei muitas pessoas, irmãos, em coma. Você quer ver uma delas? A mãe do Vinícius, esposo da Nayara aqui. A mãe do Lino foi outra. Estava em coma, irmãos, no estágio terminal no hospital. Estava na UTI, completamente entubada e completamente alheia à vida de fora. Pastor Luciano foi lá. Pastor, para que o senhor vai lá? Ela está em coma. Ela não vai ouvir a sua oração. A minha resposta é: ela não pode ouvir, mas eu sei de alguém que ouve. Eu vou lá, irmãos, mostro a minha carteirinha. Às vezes, pastor, tem umas coisas boas. Não é muita não, mas tem. Eu entro lá, irmãos, estava aquela mulher completamente entubada, em coma. Eu ponho a minha mão sobre ela e oro lá na UTI. Oro, peço a Deus: Senhor, tem misericórdia dessa vida. Se ela está escutando, irmãos, eu não interessa. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. É o que diz a Bíblia. E para a glória de Deus, não sei se foi a minha oração, mas a oração de muitas pessoas, ela saiu do coma, ficou boa e está boa até hoje, em nome de Jesus. Pastor, como é que eu posso servir ao outro na minha comunidade de fé? Segundo, eu posso servir ouvindo o outro. Ouvindo o outro. Não há coisa mais preciosa para você emprestar para o irmão do que o ouvido. Por que você acha que os consultórios de psicólogos estão cada vez mais cheios? Porque eles ouvem. Minha filha é uma delas. Só que lá no psicólogo, irmão, você paga. E olha que tem psicólogo aqui em Maringá que arranca o couro. É os grandão, né? O sujeito paga uma fortuna. Para quê, pastor? Para ser ouvido. É ou não é? Para ser ouvido. E aí, irmãos, a palavra de Deus já nos oferece essa bênção da comunidade. Como você pode servir as pessoas, ouvindo as pessoas. Tiago capítulo 1, versículo 19. Esteja, pois, pronto para ouvir. Provérbios diz que o falar é prata, mas o ouvir é ouro. E hoje, irmãos, ninguém tem mais tempo para ninguém. Hoje a gente não consegue ouvir as pessoas calados, sem interpor uma história melhor do que a dela. E aí, de repente, a pessoa que quer compartilhar alguma coisa com você se emudece. Sabe por quê? Porque a outra pessoa não deixa você falar, porque ela quer falar no seu lugar. E aí, querido, você sai assim meio frustrado, sabe? Porque você queria só um ouvido. Para quê? Para desopilar a alma. O Rubem Alves fala muito sobre isso, né? O Rubem Alves tem uma crônica que ele fala que o ouvido funciona como um absorvedor que absorve as mágoas, as mazelas e as doenças dos outros. E sabe o que ele cita? Ele cita aquele texto de Eliseu com a panela de veneno e a farinha. Interessante. Ele fala que um ouvido emprestado, meu pastor, funciona como uma farinha na panela de veneno, absorve o veneno, deixando a comida saudável. Ouvindo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está nas redes sociais e vocês que estão aqui. Você tem emprestado o seu ouvido para sua esposa? A esposa tem emprestado o ouvido para o marido?
Você tem emprestado o seu ouvido para os membros da igreja que estão passando dificuldades? Você tem tempo para ouvir as pessoas? Pois esta é uma forma maravilhosa de você servir a comunidade. Ouvindo. Interessante. Bonhoeffer tem uma frase bonita no livro dele, Vida em Comunhão. Ele diz assim: devemos ouvir sempre com os ouvidos de Deus, para poder falar sempre a palavra de Deus. Olha que coisa bela. Pastor, como é que eu ouço bem as pessoas? De 3 formas. Vai uma dica boa do pastor Luciano. Primeiro, quando você ouvir alguém, ouça com atenção. Olhe para ela. Por favor, não ouça as pessoas olhando celular, abrindo gaveta, mexendo no papel, vasculhando bolso. Né? Ouça as pessoas olhando para elas, no olho delas, com atenção, para que ela veja em você uma pessoa que está interessada no assunto dela. Segundo, ouça com interesse. Pergunta de vez em quando assim: é mesmo? Olha, você sabe como é que é, né? Não acredito. Não é assim? E a pessoa se sente à vontade, querido, com você. Terceiro, como é que eu escuto as pessoas? Com tempo. Eu acho que deve ser extremamente desconfortável. Eu nunca fui num psicólogo, viu? Não tem nada contra, viu, irmãos? Por favor, me ajude aí. Minha filha é uma psicóloga. Mas eu nunca fui num psicólogo. Por quê? Porque eu acho, meu Sustância, que deve ser profundamente desconfortável. Você está no meio da sua história, o psicólogo dá aquela puxada de braço, assim, olhar para você e falar assim: acabou o seu tempo. Mas é isso que eles fazem. Você tem um tempo certo, fale nesse tempo. Interessante que a gente que é pastor, viu? Pastor. Que a gente que é pastor, muitas vezes a gente escuta mais do que fala. E quem já veio no meu gabinete para se aconselhar comigo, sabe muito bem disso. Às vezes, pessoas entram no meu gabinete, falam, contam, falam as suas histórias, e eu atentamente as ouço. E quando elas saem do gabinete, a única coisa às vezes que eu faço, sabe o que é, meu presbítero? Orar. Aí depois eu encontro com a pessoa, ela: ai, pastor Luciano, mas aquele dia que eu fui no seu gabinete, como eu fui abençoada. Falei: meu filho, mas eu não fiz nada, não. A única coisa que eu fiz foi emprestar o ouvido. Pastor, como é que eu posso servir a minha comunidade de fé? Ouvindo as pessoas, se interessando por elas, orando por elas. E aí você pode servir essa comunidade. E você pode trazer cura para muita gente, só pelo simples fato de ouvir, amém? Semana passada a minha Tereza foi fazer uma visita a uma moça que teve um diagnóstico muito ruim de câncer. Ela frequentava a nossa igreja, não era membro, mas ela está tão abatida e tão abalada com a notícia que ela teve, que ela desistiu, assim, pelo menos por enquanto, de vir à igreja. Alguém falou com a gente, a minha Tereza soube, a Tereza marcou um café na casa dela e eu levei a Tereza lá. Interessante que eu deixei a Tereza lá, fui para casa, depois de umas 2, 3 horas, ela me ligou e falou: Lu, pode me buscar. Pastor, o que a Tereza foi fazer lá? Ouvi. E ela, eu acho que tem um ouvido preparado, primeiro porque já passou e passa por isso, e se ela quiser um conselho, eu acho que a minha Tereza pode dar. Mas antes, veja bem, guarde isso que eu vou dizer a você. Guarde isso, porque eu tenho 25 anos que eu sou um pastor. Antes das pessoas quererem um conselho, elas querem um ouvido. E às vezes a gente não tem tempo para elas. Aliás, meu Sustância, a gente não tem tempo para ninguém, né? Pastor, como é que eu posso servir a minha comunidade de fé? Terceiro, eu posso servir ensinando ao outro. Olha que jeito maravilhoso. Mateus capítulo 28 diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações. É o discipulado. Pastor, como é que eu posso servir a minha comunidade de fé ensinando o bendito evangelho a alguém? Que coisa gloriosa. Aliás, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O discipulado é um dos maiores e um dos grandes serviços que nós prestamos a alguém. Quando você discipula alguém, meu irmão,
você está determinando a eternidade dessa pessoa, sabia? A coisa mais preciosa que tem é quando você pega uma pessoa que desconhece a Bíblia e ela já está tocada no coração para aprender, e você começa a ensinar essa pessoa as Escrituras e vê lá na frente o fruto que você vai colher. Isso não tem preço. Você já teve uma experiência dessa? Você já teve uma experiência de você discipulando uma pessoa, ela entregar o coração a Cristo? Já teve. Portanto, querido, você pode servir as pessoas, por quê? Porque ninguém tem tão pouco que não possa oferecer, amém? Você não tem que fazer um curso de teologia no seminário, aqui no centro. Você não tem que ser um expert na teologia para ensinar a Bíblia, não, querido. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que você conhece da Bíblia, você pode ensinar as pessoas. E ensinar é uma forma de amor e também é uma forma de serviço. Você pode servir sendo um discipulador, amém? Eu tive essa experiência há pouco tempo atrás, eu discipulei um rapaz. Ele chegou no meu gabinete igual meio um burro chucro, assim, sabe? Aquele cara meio, não estava querendo muito, meio para lá. E eu, 13 encontros, e eu com ele toda semana, 1 hora no gabinete. Às vezes eu sentia que eu estava falando para as paredes. Ah, irmãos, mas chegou um belo dia que nós chegamos numa lição lá sobre a salvação, que o Espírito Santo tocou no coração desse moço e ele entendeu o negócio. Aí ele entregou a vida a Jesus no meu gabinete, irmãos. E ele foi batizado nessa igreja e eu batizei aqui ano passado. E ele está firme com Jesus e a mulher dele falou: pastor Luciano, meu marido mudou da água para o vinho, aleluia. Meu marido é um novo homem dentro de casa, está até nos legendários, aleluia. Tá bom, meu filho, se for para aproximar de Jesus, você pode até ir para não sei para onde. Mas eu quero te dar um exemplo, irmãos, no final da nosso discipulado, no último dia, Antônio, nós terminamos o discipulado, eu pedi para ele orar. Porque o crente tem que aprender a orar, você não tem que ter vergonha de orar. Como é que você vai orar pelos outros se você tem vergonha de orar? Aí eu falei, eu não vou contar o nome dele não, agora você vai orar. Ele ficou meio brancão assim, falou, tá bom pastor, eu vou orar. Irmãos, quando ele fechou o olho e começou a orar, eu vou dizer uma coisa para você, quase que eu tive um troço. Porque a oração que ele fez, irmão, sabe aquela oração que você sente que o negócio vem lá do fundo da alma? Aquele moço começou a chorar, irmãos, no meio da oração. E a oração daquele moço foi uma oração tão embargada, cheia de emoção e de gratidão a Deus, porque ele tinha entendido o que Deus tinha feito na vida dele. Quando ele terminou de orar, estava ele chorando para lá e eu chorando para cá. Você quer servir a comunidade da fé pela qual você faz parte? Ensine as pessoas. Discipule alguém. Você pode servir ensinando os outros. Não fique só guardando para você esse tesouro, meu amado. Compartilhe. Tenha um grupo. Abra um grupo na sua casa, em nome de Jesus, amém. Você mora num lugar tão bacana, você tem tanto espaço. Discipule alguém, ensine alguém. Devote o seu tempo para servir a sua igreja local, a sua comunidade de fé. E eu garanto a você que o mais enriquecido será quem? Amém? Pastor, como é que eu posso servir a minha comunidade? Em quarto lugar, eu posso servir ajudando o outro nas suas necessidades. Amém? Pastor, como é que eu posso servir? Eu posso servir em primeiro lugar orando pelas pessoas. A gente pode orar uns pelos outros. Você pode servir ouvindo os outros, emprestar um ouvido, tomar um café, procurar uma pessoa. Quem está sofrendo, encostar nela, emprestar o seu ouvido. E a pessoa fala, você faz uma oração e Deus a cura, amém? Você pode servir ensinando as pessoas o Evangelho, aquilo que você já sabe. E você, em último lugar, você pode servir
auxiliando os outros. Há um texto lá em Gálatas que muita gente não entende, meu pastor, porque o termo no grego, na minha opinião, ele é mal interpretado. Gálatas 6,2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aí você lê aquele texto e fala assim, mas peraí, levai as cargas uns dos outros? Que negócio é esse? Eu tenho que agora ajudar as pessoas a carregar o quê? É o pecado? Não, irmãos, o texto não está dizendo isso não. As cargas ali no grego, sabe o que significa? As dificuldades, as necessidades, as lutas que a pessoa enfrenta. Sabe o que Paulo está dizendo? Tome sobre você também as necessidades e as dificuldades das pessoas, pois assim você vai cumprir a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? O amor. Pastor, como é que eu posso servir a minha comunidade? Auxiliando aqueles que sofrem, suprindo às vezes as necessidades das pessoas, sendo um instrumento generoso para abençoar quem está desempregado, quem de repente está passando dificuldade financeira, quem de repente está passando qualquer falta de alguma coisa. Você que tem, pode suprir essa pessoa, não pode? Eu acho muito bonito, irmãos, uma comunidade que se interessa uns pelos outros e vai além do que uma palavra e vai até algo físico, né? O apóstolo João fala sobre isso. Como é que você pode despedir um irmão da sua casa com fome apenas com uma oração? Não tem jeito, irmãos. Tem hora que a gente precisa ajudar de uma forma mais efetiva, amém? Você precisa estender a mão, você precisa fazer algo por essa pessoa, por quê? Porque se a gente não fizer, irmãos, quem vai fazer? Então, meu irmão, a gente pode servir auxiliando as pessoas. Provérbios diz que o coração generoso sempre encontra em Deus a prosperidade para ele. A Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. E a gente não pode, irmãos, entesourar só para nós mesmos. A gente tem que, na medida do possível, servir as pessoas até com os nossos bens, amém? A pessoa está com necessidade de quê? Você pode supri-la? Então supra, não fique com vergonha. O que você tem que o outro não tem, que você pode oferecer a ele? Graças a Deus, irmãos, nós vivemos numa comunidade como a IPVO, que a gente assim, né, não tem pessoas tão necessitadas. Mas vocês não se esqueçam que nós somos pastores de uma igreja que era perto de 2 grandes favelas de Belo Horizonte. E se a gente não oferecesse algo mais do que o Evangelho, nós íamos estar descumprindo a lei do amor. Agora está chegando o Natal. Tenho certeza que nas casas de a maioria de nós, as árvores vão estar lá. Os presentes também. Claro, dependendo daquilo que a gente pode comprar. Mas o que dói no meu coração, irmãos, é que eu tenho certeza que tem muita gente aqui em Maringá, e muita comunidade aqui, que não vai ter nenhum presente para dar para o seu filho. Você está sabendo de alguém que está com um monte de conta em casa e não tem como pagar? Ajude! Porque amanhã pode ser você, não pode? Eu quando fui para o seminário, irmão, já contei para vocês que a minha Tereza teve a Alissa no 2º ano de seminário. Por isso é que a gente topa qualquer parada com Jesus. Não tem que ter medo não, meu filho. Mete os peitos aí e vamos embora para frente. A Alissa nasceu, irmãos. Antônio, eu não tinha essa mordomia que esses meninos têm hoje não, viu? Tinha não, irmãos. Eu tinha uma oferta da nona igreja que eu vou te falar uma coisa. Mal dava para você comprar um supermercado. Só isso que eu tinha, mais nada. A Alissa vem no 2º ano de seminário. Eu ponho a mão na cabeça e falo assim, meu Deus, e agora? Irmãos, é impressionante como é que a igreja de Cristo é uma igreja generosa. Nunca me faltou nada. A Alissa teve todas as roupinhas e todos os mimos que qualquer bebezinho tem. E eu era um seminarista que não ganhava nem um salário mínimo. As pessoas batiam na porta da minha casa, meu sustância. Na porta da minha casa para me oferecer as coisas. É coisa maravilhosa, irmãos, o que é uma comunidade de fé. E é por isso, irmãos, que você pode servir também. De que forma, pastor? Auxiliando as pessoas, orando pelas pessoas, ensinando as pessoas. E acima de tudo, irmãos,
cumprindo a lei do amor de Jesus. Eu vou terminar. Pastor, como é que eu posso servir a minha igreja? Primeiro, orando. Ore pelas pessoas, irmãos. Ore pelo pastor Luciano. O Juninho e a Denilce foram lá no Acre, não é no Acre, visitar a mãe dela, no Pará, é numa longura dessa lá. A mãe da Denilce é uma senhora maravilhosa. Quando ela veio aqui em Maringá, eu fiquei encantado com ela, uma mulher crente, irmãos, dócil, piedosa. E ela, assim, não sei, ela deve ter visto alguma coisa em mim. A Denilce voltou de lá agora, ela chegou perto de mim e falou: pastor Luciano, é impressionante. A mamãe, desde que conheceu o senhor, nunca deixou de orar pelo senhor. Olha que coisa. Pediu para eu trazer um abraço para o senhor, que ela ora pelo senhor todo dia. Eu falei: oh, minha filha, que coisa gloriosa. É a gente saber que Deus levanta gente lá no outro lado do planeta para orar pela vida da gente, não é, meu irmão? Que coisa linda. Pastor, como é que eu posso servir? Eu posso servir ensinando, querido. Ensine. Você tem o dom para ensinar? Ensine. Abra um grupo na sua casa, meu filho. Pelo amor de Deus. Chame as pessoas, ensine a palavra de Deus. Ontem nós tivemos uma notícia, né, pastor? Maravilhosa. Ontem nós ouvimos um homem, o reverendo Vander Lara, pregar na nossa conferência sobre os pioneiros, Antônio, que trouxeram o evangelho para o Paraná. Ele contou a história de como o evangelho chegou em Londrina e depois chegou em Maringá. Né, meu pastor? Sabe como é que o evangelho chegou aqui, irmãos? Em 1932? Com uma mulher, Antônio. Essa mulher morava em Londrina. Ela recebeu uma Bíblia de presente em 1932, Lu, escuta isso. Ela recebeu uma Bíblia de presente, ela morava num sítiozinho, porque Londrina tinha 60 casas. E ela morava num sítiozinho afastado. Sabe o que ela resolveu fazer, né, meu pastor? Você vai me ajudando aí. Ela morava numa casa de chão batido e de folha de coisa. Ela recebeu a Bíblia, se converteu, irmãos, e ela pensou assim na hora: vou abrir uma escola dominical na minha casa, Antônio. E ela, irmãos, com pouca instrução, abriu uma escola dominical, vai escutando, na casa dela. E os meninos começaram a chegar, porque naquele tempo, meu filho, 1932, eu vou te falar uma coisa, nem luz elétrica tinha direito. E aí as crianças começaram a chegar, meu sustância. A novidade, ela tinha uma Bíblia. Ela tinha uma Bíblia, irmãos, era artigo de luxo. Aí começaram a chegar os pais. Aí de repente, irmãos, um pastor americano ouviu que estava tendo um trabalho em Londrina, foi lá. Na hora que chegou lá, ele começou a organizar o trabalho e a primeira igreja presbiteriana independente de Londrina foi fundada com ela. Que eu visitei, Antônio, a IPI lá. E aí, de repente, alguns irmãos de Londrina vieram para Maringá e abriram trabalho em Maringá. E começou o trabalho em Maringá por causa do fruto do trabalho dessa mulher que abriu a sua casa para uma escola dominical. Agora, irmãos, meu coração explodiu de alegria. Sabe o nome dela? Maria Teresa. Eu falei: isso é coisa linda. Eita bênção. E aí, irmãos, eu vejo como Deus faz as coisas. Olha, é coisa linda. Deixa eu terminar com uma frase. Uma frase de Bonhoeffer do livro dele, Vida em Comunhão. Olha o que ele escreveu. Não é de mentes brilhantes que a comunidade da fé mais precisa, mas de mãos humildes que se abrem para servir. A minha oração, querido, é que a sua não seja encolhida. A minha oração é que a sua mão seja sempre estendida para servir da maneira que você entender que pode e deve servir. Amém?